Muito bem, estamos aqui de volta para concluir o livro do profeta Abacuque. Abacuque possui 3 capítulos, 56 versos. O capítulo 1 e 2 é um diálogo de Abacuque com Deus e através desse diálogo nós aprendemos muita coisa, como Deus é capaz de usar a Babilônia, às vezes um povo mais ímpio, para corrigir o seu povo. Mas também no final existe um juízo para o ímpio. Agora, no capítulo 3, nós vamos encontrar um dos trechos mais lindos entre os profetas menores, a oração de Abacuque. Uma oração que pede avivamento, uma oração que mostra confiança em Deus, uma oração linda que nós vamos contemplar. É, na verdade, um belo salmo que encerra o livro de Abacuque. Nesse salmo, notamos petições, declarações de fé e louvor a Deus, mesmo reconhecendo que Judá será julgada e subvertida. O profeta termina o seu relato com uma exclamação de vitória e alegria, pois ele tem aprendido a ter fé em Deus em todas as situações. Ele também clama: aviva tua obra ao Senhor. Abacuque 3, 1 e 2. O poema começa dizendo que as palavras que o profeta ouviu têm-no assustado, mas mesmo assim, Abacuque não deseja impedir o trabalho de Deus. Ele crê que a ira divina é de vez em quando mister no mundo. Contudo, apela ao Senhor para lembrar-se que o Senhor é misericordioso. Seu principal desejo, em meio às suas frustrações, é que Deus avive e anime a sua obra, que é o seu rebanho, o seu povo escolhido. O profeta anela a continuação da operação divina entre o seu povo, que no decorrer dos anos Deus vai avivar a sua obra, que Deus possa restaurar Israel ao seu devido lugar e não seja severo demais ao castigá-lo, e o faça conhecido e novamente digno entre as nações, trazendo honra ao seu bendito nome. Abacuque 3, 3 a 16, nós vamos encontrar uma lembrança do que Deus operou no êxodo do seu povo, tirando eles. A expressão Deus vem de Temã, do Monte Parã, vem o santo, em Abacuque 3:3, simplesmente quer dizer que a manifestação do Senhor e sua justiça e glória viriam direto desses locais. Representa meramente o ponto de partida da vinda de Deus contra os caldeus. Temã era um distrito do sul de Edom, enquanto Parã era uma área montanhosa da região do Sinai. Essa analogia é paralela àquela usada por Moisés em Deuteronômio 33, verso 2, onde diz que o Senhor veio de Sinai e Seir, e também menciona o Monte Parã. A linguagem poética aqui de Abacuque narra uma real vinda do Altíssimo, uma teofania, um aparecimento de Deus de forma diferente de sua autêntica aparência. Nessa oração, o profeta salienta 2 aspectos da justiça divina. Primeiro, seu direito de julgar, e segundo, o seu propósito em julgar. Com esse propósito, o profeta descreve o impressionante poder de Deus. Vamos ver a sua onipotência aqui. A terra treme, verso 6. O sol e a lua pararam, verso 11. Transpassos a cabeça dos guerreiros, verso 14. E vários outros exemplos que nós vamos encontrar, deixando o arauto sem forças, lábios trêmulos, podridão nos seus ossos e joelhos vacilantes. Abacuque 3,16, ao alistar esses atributos divinos,
e a ouvir o som da marcha do exército do Altíssimo, Abacuque fica comovido com o seu íntimo, reconhecendo que somente o Senhor tem absoluta autoridade para julgar os povos. Seus propósitos em julgar, como temos notado, também em outras profecias, são para destruir os seus adversários e para salvar o seu povo. Abacuque 3:13. Após estabelecer esses fatos no coração, o profeta decide como Deus lhe falara, a esperar em silêncio no dia da angústia. Alguns interpretam esse dia como sendo aquele em que Judá será invadido e devastado pelos babilônicos. Outros pensam que é o dia do julgamento do Senhor sobre os babilônicos. Porém, a maioria concorda que esse dia de calamidade é aquele que sobrevirá aos inimigos dos judeus. Então o profeta será recompensado da sua tranquila espera e poderá descansar tranquilamente, pois o Senhor terá tratado com justiça aqueles que oprimiam ao seu povo. Capítulo 3, do verso 17 a 19, é a exaltação de Abacuque ao Deus da sua salvação. A conclusão da mensagem desse porta-voz de Deus é algo singular. É uma exclamação de fé e ânimo ante as circunstâncias escuras de Judá. Ainda que essa terra nada esteja produzindo e os animais da lavoura tenham sido levados ou mesmo destruídos, todavia ele se regozijará no Deus da sua salvação. Faz lembrar Paulo, escrevendo aos Filipenses: regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Ele assim se regozijaria. Isso mostra claramente que a alegria do cristão não depende das circunstâncias, não é? Como aquele famoso hino, te louvarei, não importam as circunstâncias. Pelos olhos da fé, o profeta viu, além da carência de viver o seu dia, e avistou um futuro resplandecente, quando o Santo de Israel fará rejuvenescer a lavoura, os animais, a terra e o povo. Seu coração, ao meditar nesse fato, palpitava alegremente e entoava louvores ao seu Salvador. Com isso, sentia-se seguro e protegido na fortaleza do seu capitão, onde recobrava novas forças e corria e andava dando glórias ao seu Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Como é que Abacuque pôde se conduzir de tal forma, é a pergunta. Porque ele não somente pregou sobre o viver retamente pela fé, mas também aplicou esse princípio espiritual à sua própria vida. Sua fé se alicerçava no Senhor dos céus e da terra. Assim, ele podia confiadamente exultar no Deus a quem servia. Nossa alegria não é no mundo, mas sim em Deus. Estava ciente de que as promessas de seu pai iriam se cumprir e que a sua esperança iria tornar-se um dia numa gloriosa realidade. O justo viverá da fé. Vamos então cobrir esse último capítulo do livro do profeta Abacuque. Essa oração não é muito longa, são 17 versos, mas é uma célebre oração. Em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, nós temos pelo menos umas 10 orações que são célebres. Por exemplo, a oração de Moisés, Êxodo 32, 10 a 14. A oração de Davi, 2 Samuel 7, 18 a 29. A oração de Salomão na dedicação do templo, 1 Reis, capítulo 8, 12 a 61. A oração de Elias em 1 Reis 18, 36 a 37, rogando que descesse fogo do céu. A oração de Ezequias, 2 Reis
20, verso 3, a oração de Esdras, em Esdras 9, verso 5 a 15, a oração do povo em Neemias 9, 4, 38, a oração de Daniel em Neemias 9, 3 a 13, a oração de Neemias diante do rei em Neemias capítulo 2, a oração de Abacuque aqui em Abacuque capítulo 3. 10 orações célebres. Vamos então à oração do profeta. Capítulo 3, verso 1 diz: oração do profeta Abacuque, sob a forma de cântico. É uma oração e é um cântico, é um salmo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Será que nós temos a mesma atitude de Abacuque, de ouvir a palavra do Senhor e temer, não é? Ter reverência, ouvir a tua palavra e temer. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Não importa o que passaria, desolação, mas o Senhor avivaria a obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Na ira, Deus, que ele pudesse sempre se lembrar da sua grande e infinita misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. Aqui tem um sela. Sela pode significar uma pausa, um silêncio ou até uma elevação da nota. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Isso tem a ver com o capítulo 2, verso 14. A terra encherá do conhecimento da glória do Senhor. Capítulo 3, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. 3, 4, e o seu resplendor era como a luz, né? O resplendor de Deus como a luz. Paulo viu essa luz no caminho de Damasco. O seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam de sua mão. Da sua mão saíam raios brilhantes. Que visão Abacuque tem aqui. Ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste. Adiante dele vai a peste, não é? Às vezes vem pestes para julgar. E raios de fogo sobre os seus pés. Das mãos saíam, né? Das suas mãos saíam raios brilhantes. E dos seus pés raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra. Olhou e separou as nações. Para, mede a terra, olha, separa as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvam, o andar eterno é seu. O andar do eterno é seu. Vi as tendas de Cussã em aflição. As cortinas da terra de Midian tremia, que faz lembrar o povo midianita. Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? Ou seja, acaso é contra a sua natureza que o Senhor se ira? Ou será que é contra os homens em seus pecados? Ou acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? Contra os ribeiros foi a sua ira? Ou contra o mar foi o teu furor, para que andasse montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Enquanto o exército babilônico tinha cavalos velozes, tudo, o Senhor anda sobre carros e cavalos aqui, e os carros de salvação. Que maravilha! Descoberto se fez o teu arco, pode representar aquele arco do concerto de Deus com Noé. Descoberto fez o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Novamente, sela, não é? O cântico sela. Tu fendesses a terra com os rios. Os montes te viram e tremeram. Faz lembrar a descida de Deus
no Monte Sinai, que o monte fumegava e tremia. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto, em juramento. Olha só a criação. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Né? Um tipo de uma teofania com relâmpagos, o Deus que julga, o Deus que usa os relâmpagos como uma lança. Com a indignação, marchas pela terra, com ira, trilhasses as nações. O Deus que mostra sua glória, não é? O sentido espiritual do relâmpago, aqui nós vemos. O movimento do relâmpago simboliza o movimento dos seres angelicais nas mansões celestiais, e os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Ezequiel 1,14. Simboliza também as armas que estão na mão do Senhor. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Abacuque 3,11. Simboliza também o juízo do Senhor. O Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas serão como relâmpagos. Zacarias 9,14. Simboliza também o rosto de Jesus, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago. Daniel 10,6 e Mateus 28, verso 3, na ressurreição de Jesus. Vamos para o verso 13. Tu saístes para salvamento do teu povo. Olha que ele tem carros de salvação, no verso 8. No verso 13, tu saístes para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Aqui encontramos tanto salvação como ungido. O nome Jesus significa salvação, salvará o seu povo, ungido, que é o Cristo. Tu saístes para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Outro sela aqui. É um tipo de um salmo, né? Esse sela nós tratamos muito quando falamos do livro dos Salmos. Tu abriste com os teus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. O cajado como o cajado de um pastor. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometerão tempestuosos para me espalharem. Alegram-se como se estivesse para devorar o pobre em segredo. Eles vêm para devorar o pobre em segredo e se alegram, mas Deus é que julga. Com os teus cavalos marchas pelo mar, pela massa de grandes águas. O Deus que anda sobre as águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremer os meus lábios. Ao ouvir a voz do Todo-Poderoso, os meus lábios tremeram, diz o profeta. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Verso agora 17, foi feito até um hino, né, um hino atual que você pode acessar, ainda que a figueira não floresça, um hino muito lindo, e diz aqui, porque ainda que a figueira era uma das árvores que havia muito em Israel, até o próprio Jesus foi procurar figos numa figueira, não é? Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, figueira e videira aqui, e o produto da oliveira minta, as três árvores que representavam Israel. A oliveira representa o Israel nacional, a videira representa o Israel espiritual e a figueira o Israel escatológico. As três árvores aparecem aqui em Abacuque 3:17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja o fruto na vide, o produto da oliveira minta,
e os campos não produzam mantimentos, o trigo que o campo produzia. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Vinham os caldeus, arrebatavam as ovelhas da malhada. E os currais, não haja vacas. Ou seja, a dessolação dos animais, produto das árvores falhou, o produto do campo falhou. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aqui claramente demonstra a fé de se alegrar em Deus. Alegria não depende das circunstâncias. Alegria não depende do que você tem. Alegria vem do Senhor. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, olha a confissão do nome do Senhor. Jeová, o Senhor é minha força. Em Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas aqui, Jeová, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das servas. Como a serva. A serva pode entrar no lama, sai e a serva é veloz. Fará com meus pés como das servas e me fará andar sobre as muitas alturas. E aí termina e tem a expressão entre parênteses, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. É um salmo, é um louvor, é uma declaração de gratidão a Deus, de adorar a Deus independente das circunstâncias. Que oração linda, que oração que manifesta uma glória de Deus, da onde as mãos saem raios dos pés, saem raios de fogo, não é? Um julgamento da onipresença de Deus, da sua onipotência. Com isso, encerramos mais um livro, o livro de Abacuque, que é o 35º do Antigo Testamento. Nos resta apenas 4 livros para concluir todo o Antigo Testamento e toda a Bíblia, porque nós já gravamos o Novo. Ao entrar no nosso canal PR Eugênio Piacentini, clique na foto, vá lá no playlist, você acha as pastas organizadas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis até Abacuque. Só nos resta o livro Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, para concluir todo o Antigo Testamento. Ajude-nos a divulgar o nosso canal, fale para os irmãos da sua igreja, ajude eles a entender melhor a Bíblia, porque esse é o propósito do canal, ajudar, e é um comentário bíblico. Claro que nós não somos a última palavra, você pode estudar, você pode pesquisar, mas muita gente, temos recebido, muita gente agradecendo os comentários, tem ajudado a entender mais a Bíblia, tem despertado o interesse. Pregadores às vezes acham tópicos para os seus sermões, aprende com esse canal, e é esse o propósito. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. E pela graça de Deus, concluímos mais um livro. Deus vos abençoe. Voltamos para o próximo livro, o livro de Sofonias. Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. Amém e amém.